Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa quinta-feira. Semana de Copas. Brasileiros em ação na Libertadores. Ontem teve um jogaço. O Botafogo ganhou do Palmeiras. Vou te mostrar daqui a pouquinho. O Atlético tá de olho nesses rivais na Libertadores. Vamos mudar de assunto, porque semana que vem tem um jogo da volta do Galo contra o São Lourenço. E aí é Copa Libertadores, né? O primeiro jogo ficou 1-1 lá na Argentina. O Galo que ainda tá sem o Hulk. E o Atlético vai contar pelo menos com o artilheiro da Arena MRV e do Galo nessa Libertadores. Se o assunto é Libertadores, pode chamar o camisa 10 do Atlético. Vamos! Depois do empate com o São Lourenço na Argentina, com o Paulinho voltando a marcar, o Galo precisa de uma vitória em casa na próxima semana para chegar às quartas de final da Libertadores. Se Deus quiser, vai dar aí 2-1 pro Galo, hein? Do Paulinho. É, outro gol do Paulinho, se duvidar 2, 3. Não tenho certeza que vai meter uns dois gols vai ceder. Toda essa confiança da torcida não é à toa. Nessa temporada, Paulinho já marcou 6 vezes em 6 jogos na Libertadores. Subiu na lista de goleadores do Atlético no maior torneio sul-americano. Com 2 anos de clube, são 13 gols. É uma marca importante para mim, né? Ainda mais num clube grande como o Galo. Eu fico muito feliz. A boa relação entre Paulinho e Libertadores nasceu em 2018 no Vasco. Lá, o jovem de 17 anos cravou o nome na história como o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a marcar um gol na competição. Paulinho! E se o atacante voltar a Buenos Aires em novembro, na grande final, vai ter a chance de fazer seu nome virar sinônimo de Libertadores. O clube que me abriu as portas, né, para minha vida em 2023, onde eu fui muito feliz. Não conquistei título de expressão, mas com certeza é o nosso objetivo e a gente está no caminho certo. Confio mesmo, Paulinho é o cara. É o cara. Daqui a pouco a gente vai para a cidade do Galo com as notícias do Atlético que enfrenta o Cuiabá depois de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Atlético? Sábado enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e pode ter lei do ex com o Daverson. Vamos para a cidade do Galo com a Rafaela Potter, que tem as informações. Ei, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no GE. O Galo fez um treino agora, às 10 horas da manhã, terminou agora há pouco. E já focado no Campeonato Brasileiro, tem um último treino amanhã, sexta-feira, também às 10 horas, pensando no Cuiabá. Um duelo importante para o Atlético somar pontos no Brasileirão. O Atlético, que é o 9º colocado, precisa pontuar para tentar voltar a brigar ali na parte de cima da tabela. Mas, é claro, é inevitável não pensar no duelo decisivo na próxima terça-feira, também em casa, contra o São Lourenço na Libertadores. Por isso, a possibilidade é muito grande do técnico Gabriel Milito utilizar um time misto, poupar alguns jogadores como o Arana, como o Scarpa e dar minutagem para outros. O Alisson é um exemplo, é um jogador que pode aí aparecer entre os titulares, ele que está voltando agora de uma lesão que sofreu no tornozelo no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza e também expectativa para o Daverson que foi titular no jogo contra o São Lourenço, jogo de ida na Libertadores e pode ser titular mais uma vez, reencontrando o Cuiabá. O time que ele defendia desde 2022, não viveu uma boa fase esse ano por lá, é verdade, mas agora é jogador do Atlético e quer fazer a diferença aí com a camisa do Galo, pode aparecer entre os titulares neste sábado contra o Cuiabá. São essas as informações do Atlético. Maurício. Eba, obrigado pelas informações, Potter. O Galão da Massa agora volta a pensar no Brasileirão, depois de empatar com o São Lourenço na Copa Libertadores da América. Jogo da volta só na próxima semana. Sábado tem, hein? É o Galo contra o Cuiabá na Arena MRV. Quem tem os detalhes da preparação do Atlético, tudo do Galão da Massa no Rádio Esportes, é o Cláudio Rezende. Tô botando fé, mas eu quero saber, vai poupar, vai com força máxima? Como vai o Galo para encarar o Dourado no fim de semana na Arena MRV? Chega mais, um abraço, boa tarde, Rezendão. Um abraço para você, boa tarde, Thiago Reis, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes. Começou agora, pela manhã, a preparação do Atlético para esse jogo do sábado. Time que voltou ontem de viagem, chegou
delegação do Atlético ali no fim da tarde de quarta-feira, os jogadores foram liberados. Agora começou a preparação, Thiago, mas por enquanto sem pistas sobre o time que o Milito vai escalar no sábado, 4 da tarde, diante do Cuiabá na Arena MRV. Sinceramente, Thiago, nós que acompanhamos de perto o trabalho do Milito, eu não creio em time totalmente reserva. Ele pode sim preservar alguns titulares que estão mais desgastados, que ele observar ali que ele pode ter também uma substituição interessante, tranquila, sem mudar muito o estilo de jogo, porque o Milito já falou claramente que para ele não tem essa história de ficar priorizando campeonatos. Logicamente que agora é uma situação pontual, né? É um jogo de mata-mata, não tem a margem para erro. Terça-feira o Galo tem que ganhar para passar diante do São Lourenço. E o prazo, né, de sábado para terça é curto. Então os jogadores que entrarem em campo contra o Cuiabá terão pouco tempo de recuperação física para o jogo de terça-feira. E o detalhe, Thiago, o Hulk segue na fisioterapia, por enquanto sem previsão. O Hulk não tem previsão, o sábado está fora, podemos cravar. Terça-feira, como se trata do Hulk, não dá pra gente cravar 100%, mas é muito pouco provável, Thiago, que ele consiga se recuperar para esse jogo contra o São Lourenço. Então, Vargas para sábado. Hoje o Vargas fez tratamento de joelho e deu corridas em volta do gramado. Para sábado também não dá tempo pro Vargas se recuperar. Quem sabe para terça-feira, se não tiver o Hulk, pelo menos ter a opção do Vargas. Temos que aguardar aí a evolução dos treinamentos. Agora, Thiago, repito, o que eu tô dizendo, dificilmente, eu não creio que o Milito, por exemplo, tire 11 titulares e coloque 11 reservas, jogadores que não estão atuando, porque o jogo contra o Cuiabá também é importante. O Galo precisa vencer no fim de semana ao lado do seu torcedor, Thiago. A condição do Atlético, inclusive de meio de tabela no Brasileiro, é aquém da expectativa para a competição. E o Galo tem que, na melhor das hipóteses, garantir vaga nas próximas competições internacionais de 2025. E aí, Léo Figueiredo, ontem eu te ouvi batendo aqui na mesa de que o Galo deveria poupar todo mundo. Mantém a opinião, Leozão? Mantenho, Thiago, e digo por quê. Vamos até bater na madeira antes aqui, mas olha só. O Galo, como disse o Rezende, não terá o Hulk no jogo mais importante do ano, porque vale 9 milhões, uma classificação de Libertadores. Todo mundo joga o Brasileiro para se classificar na Libertadores. Aí quando chega na Libertadores, não vai priorizar? Claro que tem que priorizar. Não vai ter o Hulk, que é seu principal jogador. Aí você imagina se no final de semana alguma coisa acontece com o Paulinho, ou com o Scarpa, ou com o Arana, que são os caras que vão decidir o jogo pro Galo. Ou vocês estão achando que o Cadu vai decidir o jogo? Então, não é jogo para colocá-los em campo, para correr nenhum risco. O Campeonato Brasileiro é importante? É, mas a Libertadores é mais. A Libertadores é mais. E outra, o Atlético tem elenco, pô. O Galo tem elenco. Se jogar o Rubens na lateral esquerda do Arana, o Rubens é ruim? Não chegou aí o Davidson? Põe pra jogar lá com o Paulinho, põe com o Cadu, põe com quem quiser. Dá tempo pro Zarate, que não vem sendo titular. Tem um monte de gente na zaga, então ele pode trocar um monte de gente na defesa. Agora, arriscar perder jogadores decisivos 2 dias, 3 dias antes do jogo do ano, eu não acho correto. Eu sei que o brasileiro é importante, eu sei que o Galo tá devendo pontos no Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores é maior do que o brasileiro. Você joga o brasileiro, você fica em quarto, terceiro, você ganha uma vaga na Libertadores. Quando você chega nela, você não prioriza? O Atlético está a 6 jogos de ser campeão da América. Ele não está a 6 jogos de ser campeão brasileiro, não. E o jogo é 3 dias, é 2 dias depois. Se fosse numa quinta-feira o outro jogo, Thiago, sabe? Mais descanso. Não, o jogo é terça. Então Arana, Scarpa, Paulinho, jogadores fundamentais, eu não colocaria em campo contra o Cuiabá. O Atlético, nesse momento, é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, esse meio de tabela, que é incômodo, evidentemente, mas, Alexandre Simões, argumentos postos pelo Léo Figueiredo, você é time mesclado ou time completo pro fim de semana, hein, Simões? Ô, Thiago, olha só, enquanto o Léo falava ali, Mariano, Lianco, Fux e Rubens. Seriam as alternativas de substituição. Pra defesa, né? Pra defesa. O meio de campo, se o Batalha não vai ser usado ali, né? Mas o Atlético tem, além disso, 4 volantes, não é, o Cláudio? Tem o Fausto Vera, o Otávio... O Otávio eu não colocaria não, tá? E o Paulo Vitor, né? É, isso. Então,
O Alan Franco foi reserva, né? Não jogou, o Vera não tem uma sequência longa. Exato. Pode jogar com o Vera e Alan Franco. Eu acho que o Zaratio seria interessante o Zaratio jogar. Sim. Até pra ganhar corpo, pra ser útil também na terça. O Igor Gomes, eu não sei o que aconteceu, mas ele não joga há muito tempo, né, Cláudio? Tá bem fora do banco, mas nem tá escanteado. Tá bem escanteado. Tá escanteado. O Davidson, eu acho que precisa jogar. O Davidson precisa jogar. De repente, com o Alisson, não sei. É aquela história, né, Léo? Não dá assim. O Atlético, nas duas últimas temporadas, depois de 2021, 22 e 23, né, Cláudio? O Atlético, a impressão que ficou é de que ele priorizou muito Copas, principalmente a Libertadores, né? E aí, quando essas competições não aconteceram, no Brasileirão ele já estava muito distante, né? Ano passado ele até chegou perto, né? Ficou o quê? A 3, 4 pontos do campeão, né? Sim. No ano passado, foi o terceiro colocado. Foi. Mas de toda forma, se ele tivesse feito um turno melhor, né? Se ele tivesse... Então, é uma situação complicada. Hoje ele tá 9 pontos do G4 e 7 pontos do G6. Mas você me permite... Mas com 2 jogos a menos que o Bahia. Me permite uma coisa aí, prof. Eu concordo contigo de não largar o brasileiro, porque se sai da Copa, mas o Atlético já está longe no brasileiro. Então é uma situação agora, a Copa ficou mais importante ainda. Você tá dando all-in, aquele termo do poker, all-in na Libertadores. E na Copa do Brasil. Todas as fichas. Sim. Não, eu não acho que seja errado não, até porque eu acho que é muito mais possível para o Atlético ganhar um grande título nas duas Copas do que no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro ficou muito difícil, muito complicada a situação, né? Até porque o campeonato desse ano está sendo muito difícil, né? A gente tem muitos bons times no Brasileirão desse ano. Então, realmente, a briga lá de cima tá bem acirrada e o Atlético ficou distante. Mas o que me preocupa é justamente isso, porque Copa, a gente acabou de dizer, Copa é mata-mata. Tudo pode acontecer, né? Um dia ruim pode determinar um desastre. E aí, o que sobraria como alternativa para se buscar a vaga na Libertadores do ano que vem? Entendeu? Então, tem que fazer essa medida também, mas de toda forma... Eu acho que o Milito deveria... Claro, tem jogadores que têm uma condição física privilegiada, sabe? Talvez ali 2 ou 3 possam, mas ele consegue montar um time forte para encarar o Cuiabá dentro da Arena MRV, mas também precisa pensar nesse jogo de terça-feira, porque vale muito mais. É o famoso um olho no Dourado e outro no Ciclone, né? Que é o compromisso da terça-feira contra o São Lourenço e sábado o Cuiabá, Rezendão. E tem um detalhe, né? Se ele quiser, por exemplo, preservar esses jogadores, pode levar pro banco, né? O jogo é em Belo Horizonte, leva os caras pro banco, se tiver apertado, pode colocá-los, né? Tem Scarpa, por exemplo, o Léo citou, tem Arana, pode colocá-los durante a partida também. O detalhe é que o São Lourenço vai jogar no domingo contra o Boca. E aí o São Lourenço, a notícia que a gente tem é que vai poupar todo mundo, porque... Inclusive, para viagem fica muito apertado, né? Eles vão jogar domingo à tarde para depois da terça. É impensável, né? Vai jogar pouco mais de 48 horas depois uma decisão de Libertadores. E como eles estão muito mal no campeonato argentino, o São Lourenço já jogou a toalha mesmo. Então, mas aí vocês não acham que ele tinha que se recuperar no campeonato argentino? Ele não pode abandonar o campeonato argentino, não? O rebaixamento lá é pra uma promessa. Mas eu acho que ele é o 25º colocado no campeonato argentino. Vocês não captaram o tom de ironia. Eu entendi, você quis fazer um comparativo com o Atlético. Bota o time titular lá pra jogar contra o Boca. Boca é clássico, só. Bota o time titular pra correr lá no domingo. E aí, Thiago, o Atlético tem que, lógico, o treinador vai observar essa situação do adversário, mas não creio em 11 reservas, né? Vamos ver, amanhã ainda tem um treinamento, o último, e aí o Milito já deve dar um esboço de time, vamos tentar descobrir o que o treinador vai fazer no fim de semana. E trabalho intensivo também, Thiago, no gramado da Arena MRV, né? Que foi trocado, né? Boa parte do gramado foi trocado. E agora são 3 jogos em casa. É no embalo da massa, como destacamos em manchete. Tem sábado Cuiabá, 4 da tarde, terça-feira o São Lourenço, pela Libertadores, 9:30 da noite. E no outro fim de semana, no sábado à noite, 9 horas, tem o Galo com o Fluminense. Então são 2 jogos em casa no Brasileirão e esse da Libertadores. Então é agora o Galo para fazer valer o fator casa para melhorar o Brasileirão e garantir vaga na Libertadores. E tem um ponto, né? O Galo vai pegar o Fluminense já no meio da semana, tendo a ida das quartas da Copa do Brasil, não é isso? Exatamente. Que a gente não teve sorteio até agora. Não teve sorteio. Não sei por que a CBF não fez esse sorteio ainda, mas o Atlético pode então ter 4 jogos seguidos, né? Em casa. Porque se ele for o mandante da ida, ele vai jogar também na Arena MRV, nas quartas de final, ainda não se sabe com quem, porque a CBF não consegue fazer um sorteio de 8 clubes. Ô Cláudio, eu vou te fazer um pedido.
na volta do Rádio Esportes, do noticiário do Galo. Sim. Me traga detalhes da venda de ingressos, porque é Sim. feriado, tem muita gente ouvindo, talvez nem tava se lembrando desse jogo do Galo sábado. Sim. Vamos prestar serviço, balanço da venda de ingressos, explicar pro torcedor como adquirir bilhetes. Eu quero ver essa Arena MRV lotada sabadão. Fica assim então, Claudio, na sua volta, os detalhes da venda de ingressos. Combinadíssimo, Thiago.